Hoje a gente fala de Lajadense, até porque teve um Pelotas e Lajadense e agora tem a volta, jogo decisivo da divisão de acesso. A gente vai falar da Alviazul e também vai falar da LAF, que perdeu fora de casa para o Atlântico de Erechim. E no final de semana tem jogo importantíssimo para tentar se firmar aí, quem sabe, buscar uma classificação. É recém-início de temporada, mas tudo passa, obviamente, por esse jogo contra a Zif de Birubá. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. Aí, teve Univates com mais um Tá em Jogo ao vivo. A gente está sempre sintonizado pelo canal 15 da NET de Lajeado, tu já sabe, canal 15 da Brás Rede, da nossa querida Arroio de Meio, como é conhecida, nossa cidade vizinha aqui, Arroio do Meio, e nós que estamos operando também em High Definition, que loucura, em HD, através do univates.br/TV, a gente sempre com as imagens muito bem administradas, né, muito bem enquadradas pelo meu querido Berga, conhecido também como Elivelto Marques, e com a nossa direção de mais do Fernandinho Schmitz, goleador do Amor, na câmera aberta, tu já começa a ver os convidados dessa noite. A gente que tem um Tá em Jogo hoje que vai falar, obviamente, de Lajadense e Pelotas, até porque tem um jogo decisivo da volta, e passando pelo Pelotas, bom, aí só faltam 180 minutos, porque mais uma partida bota o Lajadense de volta à elite do futebol gaúcho. A gente vai falar, obviamente, também de escolinha, da escola de futebol do Lajadense, categoria de base, que é o que o CBEM administra, organiza, faz toda a parte de gestão. A gente quer entender também um pouco mais da questão de como é que funciona a ida de atletas para outros clubes. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, além dos caras que estão mais ali à minha esquerda, porque a gente vai falar de Alaf, vai falar da derrota para o Atlântico de Erechim, uma derrota por 5-3, a LAF que perdeu as duas primeiras partidas da Série Ouro, né? Perdeu em casa para a Soeva e agora perdeu fora de casa para o Atlântico de Erechim e vai buscar, obviamente, a recuperação em casa, Complexo Esportivo. Já vou avisar, sábado, 8 horas da noite, contra a equipe da Zif de Ibirubá. A gente começa essa noite, vamos dar as boas-vindas para a galera aqui, né? Até porque noite é fria, aqui dentro é quente, tu pode ver, né? Camiseta da Dúlio, sempre muito elegante. Um abraço pro Dani Dúlios. Sebem, seja bem-vindo, cara. Que bom poder falar contigo de novo aqui no programa. Falar num momento importante, obviamente, para um início de temporada para a categoria de base e para falar também de um Alviazul na categoria profissional que passa por um momento decisivo e uma trajetória que pode culminar ou não com uma classificação para a elite do futebol gaúcho de volta no ano que vem. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, Marcos, boa noite a todos. É uma semana decisiva para o clube, né? Para o Lajadense. Estamos na expectativa e com muita esperança de poder passar por esse grande desafio que é o Pelotas. Pois é, aliás, um desafio que daqui a pouco a gente vai te mostrar. Então, tem muita gente em Lajeado que quer ver, na verdade, ouviu pelo Grupo Independente. Aliás, um abração, né, pro Pipinho, tô com saudade de novo do Pipinho, ele esteve aqui, agora já nos abandonou de novo. É um cara casado e diferenciado também, né, Sebem? Agora tá cheio de compromisso, impressionante. Um abraço pro Filipinho Schmidt, conhecido como o príncipe do bairro Hidráulica, né, o rei da maionese. Um abração para ele, ele que com certeza vai estar de volta aí, quem sabe na próxima segunda, para trazer todos os detalhes de Lajadense e Pelotas. Mas se tu não ouviu a transmissão do Grupo Independente, ou pelo menos quer ver um pouco mais, quer entender como é que foi esse jogo, daqui a pouquinho a gente vai te mostrar então como é que foi a partida nesse VT, na matéria que foi cedida pela galera da TV UCP. Um abração para a Gabriela, toda a galera lá, Marcos Expor, o pessoal que mandou a matéria especial para nós desse jogo, que aliás foi 0-0, e a gente sabe que a partir de agora 90 minutos decidem a vida do Lajadense, até porque de lá vem Daniel Carvalho, vem Reinaldo, vem Fábio Rosa, vem um grupo conhecido do Lajadense, e por aqui também tem a galera de muita qualidade, que aliás meteu bola na trave, foi um perigo pro Lobão lá na boca do Lobo. Além do meu querido Sebem, nessa noite, Magui, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom que a gente pode falar de Alaf, pena que ainda não de uma vitória. E eu sei que o torcedor está querendo ver esses 3 pontos, está querendo ver uma posição melhor na tabela, mas a gente também sabe que, na verdade, enfrentaram 2 equipes de Liga Nacional, tanto a Soeva, que tem o clássico também regional, como tem a questão de enfrentar um Atlântico de Erechim fora de casa. Mas chegou a hora da recuperação, né? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigado. Boa noite a todos. Acho que é um projeto novo, um time novo, um time que foi bem reformulado no modo de ver, mas que tem tudo para dar certo na Liga Gaúcha. A gente está fazendo de tudo aí
E espero que no próximo jogo a gente já comece a dar os primeiros passos, que a gente não tem mais por onde correr. Infelizmente, como você mesmo disse, a tabela não nos ajudou. Pegamos duas equipes de Liga Nacional com elenco qualificado, jogador de seleção brasileira. Sim, sabemos que não é desculpa, mas sabemos o investimento maior. Aliás, a Soeva, acho que é o maior investimento da história da Soeva foi esse ano, né? Eu não sei se dizer em números, mas eu creio que sim. Mas tínhamos tudo, o jogo foi aqui em casa, a gente tinha tudo, saímos com aquele gostinho de dava mais, mas agora é levantar a cabeça, e sábado pedir o apoio da torcida aí para que junto possamos dar os primeiros passos e conquistar os primeiros 3 pontos da competição. Até porque a Soeva, se eu não me engano, 3-1, né, para a Soeva, um jogo que estava 2-1, tudo poderia acontecer. A Soeva acabou fazendo o terceiro gol e contra o Atlântico de Erechim foi um 5-3 fora de casa. Aliás, mandar um abraço pro meu querido Xande, presidente da LAF. Um abração pro Xande, com certeza está assistindo, está em jogo. Deve estar fazendo um rango também, uma boquinha. Ele é bom de garfo, um abração pro Xande. E ele que está sempre cedendo aí, sempre os atletas. Toda segunda-feira a gente sempre traz algum atleta da LAF para justamente poder falar do que está acontecendo nessa temporada, início de temporada para a LAF. A gente teve um tempo atrás, aliás, o Flávio Torres, do Lajadense, no dia, ele se machucou no domingo, se bem. E aí na segunda-feira ele acabou vindo aqui, conversou conosco, um cara sensacional e que pode ser um dos reforços do Lajadense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre esse jogo importante do final de semana do Alviazul. Gia Gaúcho, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Que bom que a gente pode conversar hoje, como eu falei com o Magui. Pena que não ainda sobre uma vitória, mas eu acho que tudo promete estar se encaminhando, talvez, e indo com os pés no chão, mas quem sabe para esses 3 pontos, porque o apoio do torcedor vai ser fundamental. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigado, boa noite a todos. A gente teve esses 2 jogos aí difíceis, né? Contra, como o Magui falou, contra 2 equipes de Liga Nacional e tal. Mas a gente foi um jogo parelho com eles, parelho. Perdemos no detalhe, né? O jogo, quem errasse menos saía com a vitória. Fora de casa com o Atlântico, onde é que tu acha que a LAF pecou? A marcação. Ainda a gente está ajustando ainda, né? Porque veio um de cada lado, que nem a Bela disse. Aí a gente está acertando aos poucos os trabalhos. Bom, a gente está iniciando essa edição do Tá em Jogo, a gente que está ao vivo, e eu já te lembro que o nosso canal de interatividade, né, tem o facebook.com/TV Univates, o inglês tá bom, né? facebook.com/TV Univates, e tu pode assistir novamente todos os outros programas. Eu acabei de falar, por exemplo, do Flávio Torres. Tu assiste todos os programas passados através do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Univates. Lembrando para ti, como eu sempre falo, né? Única TV do Vale do Taquari. Tá em Jogo já tem 5, 6 anos. E a TV Univates é a única televisão de todo o nosso vale que leva para ti as informações com telejornalismo de 60 minutos diário e ao vivo. Se tu quiser ver o que acontece aqui, como por exemplo, como é que foi o Pelotas e Lajadense, jogo lá na Boca do Lobo, só aqui na TV Univates, isso daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente vai te mostrar isso. Mas para aquecer as turbinas e começar a entender como é que foi esse jogo, e antes de falar da categoria de base, e tu entender também como é que tu pode ser um atleta, um futuro atleta do Alviazul, eu queria saber do Sebem o que é a expectativa para esse jogo de volta. Porque muito se fala da folha, e ali o Magui antes comentou da Soeva, que tem um investimento alto, o próprio Atlântico de Erechim, que são equipes de liga, e o Pelotas é um time que bate na trave para subir há muito tempo. No ano passado quase subiu e o Caxias acabou subindo com uma folha também expressiva, muito mais expressiva que todas as outras equipes. De novo, o Pelotas vem com um investimento forte, né? Daniel Carvalho e os jogadores com o próprio Reinaldo, de muita qualidade, que passou pelo Lajadense, entre outros tantos, o Rafael, goleiro, que é um dos símbolos do Pelotas, que estava machucado e não jogou. Mas, do lado do Alviazul, Sebem, o que dá para o Pelotas estar esperando de um Alviazul, que vai ter a Arena dessa vez como sede para tentar conseguir uma classificação que passa por esse jogo e mais 2 só? Na verdade, eu não sei o que o Pelotas está esperando, mas a gente espera um jogo muito difícil, pois o 0-0 é um resultado que engana, de certa maneira, pois se acontecer o azar de nós sairmos perdendo o jogo, nós precisamos fazer 2 para sair classificado. Então, toda a atenção do mundo. Acredito que o Pelotas vai jogar no nosso erro, pois buscando o contra-ataque. Tem 2 jogadores rápidos jogando pelos lados, né? O Helder, o Vinícius, que também passou pelo Lajadense, foi muito bem na partida ontem lá em Pelotas. Então,
a gente tem certeza de que o Pelotas vem com muita vontade e sabendo que pode sair daqui com a vitória. Pois é, dá pra gente dizer, dentro da linguagem do futebol, que o Lajadense deu de certa forma, daqui a pouco a gente vai levar pro pessoal de casa as imagens dessa partida, desse 0-0. Mas, Sebem, tu que assistiu, conseguiu ver tudo de perto, dá pra dizer que o Lajadense deu um nó tático no Pelotas, principalmente na primeira etapa, porque a segunda foi mais na questão do abafa, né? O Pelotas se jogou porque precisava do gol, porque estava jogando em casa. Mas num primeiro tempo, o próprio fato do Maurinho, tá indo muito bem, de ter bola na trave do Germano, se eu não me engano, o Lajadense tentou surpreender desde o início do jogo e deu um nó tático no Pelotas, dentro da boca do Lobo? Não, a gente não podemos falar num nó tático, mas a gente fez uma primeira etapa muito boa. Marquinhos fez uma bela partida enquanto esteve em campo. O Maurinho anulou o Daniel Carvalho. O Germano fez muito bem. Gabriel, a equipe foi muito bem. As individualidades apareceram no jogo. Até os 15 minutos do primeiro tempo se sofreu um abafo, uma pressão, aquele friozinho na barriga e está jogando fora de casa. Mas a partir dos 15 minutos do primeiro tempo a gente teve o controle do jogo, conseguimos colocar uma bola na trave. Então, no primeiro tempo a gente foi melhor. Já no segundo tempo, a questão da abafa, a questão da pressão, nós não tínhamos mais força para matar o jogo no contra-ataque. Talvez com um pouquinho mais de força a gente teria conseguido fazer um gol no contra-ataque no segundo tempo. Nós tivemos uma bola que o nosso atacante chegou, tá na frente da zaga, de frente com o goleiro, mas não teve força para seguir na jogada, teve que parar, porque não tinha mais fôlego, porque se dedicaram demais taticamente na volta, na recomposição, e aí até chegar lá no ataque para chegar perto do gol, eles acabaram cansando, pois marcaram muito, Saldanha marcou muito na partida, foi muito bem taticamente na questão defensiva, o próprio Dudu também, que foi... Sem contar o Vanderlei, né? Perdeu a jogada, Vanderlei, uma segurança. Nós temos uma zaga de Série A. Nós temos um setor defensivo de Série A, de Gauchão. Então, isso nos passa, de certa maneira, uma segurança e também para os jogadores que estão lá dentro de campo, né? O Bassi fez uma bela partida, o Danilo também uma bela partida e o Vanderlei, com certeza, muito bem também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai te mostrar como é que foi essa partida, então, entre o Pelotas e o Lajadense, no jogo de volta aí no final de semana. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. E quando eu voltar, eu volto falando com a galera da LAF para saber justamente da expectativa que tem de treinamento essa semana e o que Bela tá falando para eles, para essa partida contra a ZIF, que é importantíssima para uma recuperação nesse início de temporada aí da Série Ouro, Liga Gaúcha de Futsal. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, a gente que está ao vivo pela TV Univates, tu já sabe o canal 15 da NET Lajeado, 15 da Brasrede, univates.br/TV. A gente está falando com o Sebem sobre o Lajadense, já falou sobre a equipe profissional, daqui a pouco a gente bate um papo sobre a escola de futebol do Lajadense, mas agora o assunto é a LAF. Não te esquecendo que a gente vai te mostrar os detalhes de Pelotas e Lajadense, mas como só nós temos essa imagem nesse momento, né, Livelto? A gente dá uma segurada para o pessoal ficar em casa também, segurando ali o controle, não trocar pro plim-plim e outras coisas, porque daqui a pouco a gente mostra como é que foi esse 0-0 com o Daniel Carvalho, não sei o quê, e mesmo assim o Lajadense saiu de lá com um empate que é importante pro jogo da volta aqui na Arena Nova Azul no final de semana. Ô Jean, me diz uma coisa, velho. O que o Bela tem falado para vocês, até porque para ele é um começo também como treinador, foi um baita jogador, né, artilheiro, como a gente sabe, mas agora como técnico é um início de carreira. Ele já teve no Juventude, outras equipes, mas a LAF talvez é o ponto inicial para ele, um time de maior expressão, para se firmar numa carreira de técnico. O que ele está passando, daqui a pouco de tranquilidade, que tem falado com o grupo, e o que ele está começando a projetar para essa semana de treinos, porque no final de semana tem um jogo que deve ser, ou promete ser, ou pelo menos a expectativa do torcedor, que a LAF se recupere na temporada, né? Pois é, ele falou, a gente tem que trabalhar bastante nessa semana aí, que o jogo é importante, a gente precisa desses 3 pontos aí para pegar confiança no
no campeonato aí e deslanchar, né? Ele passou experiência para... O Jean Gaúcho... Tá um pouquinho nervoso. O Jean Gaúcho tá melhor na bola do que no microfone, né, ô Magui? Não, fica tranquilo, pai. Acho que é uma água. Fica de boa. Tô aqui com você. Sensacional. Estamos aqui para te ajudar. Tá Passar todo a mundo mão aqui. pro Magui aqui. Isso aí. E soltar aos poucos. Isso aí. Ô Magui, olha só. O Jean Gaúcho, quando ele fala que o Bela tá falando de tranquilidade, que tem que passar experiência, na verdade, também tem muito a questão do passar o que ele foi como jogador, hoje como técnico para vocês. Até porque é início de competição, mas também é um momento de se firmar na competição, né? Porque ou o Alaf engrena agora, ou pode dar pepino mais na frente, né? Com certeza, ele passa essa experiência pra gente, jogador, mas também ele sabe dividir esse espaço entre jogador e técnico, né? Porque tem muito técnico que era jogador antigamente que fala como se ele estivesse jogando ainda. Então, acho que o futsal, o futebol, acho que evoluiu bastante. Ele sabe diferenciar isso muito bem. Passa bastante confiança pra gente, mesmo cobra. Acho que tem que ter a cobrança. E acho que todos que estão ali, os mais velhos, os mais experientes, os mais novos, a gente sabe a responsabilidade que temos. Pois é, e a responsabilidade que vocês têm esse ano, ela é muito grande, porque se a gente analisar a média de idade, se a gente analisar, na verdade, tudo que a Alaf passou no ano passado, a dificuldade de manter um grupo, de manter uma estrutura, e o Sebem está aqui e também acompanhou a vida da Alaf, sabe muito bem de que futebol não é fácil, precisa de grana, precisa de apoio, né, Sebem? E depois conseguir e manter isso em ordem, e conseguir efetuar pagamento, conseguir pagar taxa de arbitragem, enfim, tudo que envolve a questão da gestão do futebol, do futsal, não é fácil, Magui. E conseguir manter uma LAF com jogadores experientes e mesclar isso com uma gurizada, talvez seja o maior desafio desse ano, acredito até para vocês, porque lá metade, digamos, ou quase metade, são jogadores mais experientes, como tu comentou, que são vocês, entre outros, e o resto é gurizada, que está iniciando. Como é que está sendo para vocês esse desafio? Cara, quando eu vim para cá, já me passaram tudo direitinho o projeto, eu aceitei. E está sendo muito proveitoso, está sendo legal. Acho que quando você trabalha com a gurizada mais nova, você tem aquele... Eles correm por você, eles meio afoitos, mesmo sabendo sem correr, eles te dão aquela segurança de vamos. E acho que tá caminhando tudo certo pelo que eu pude presenciar durante esse um mês que eu tô aí. Chega um momento que fica meio complicado, porque a gente precisa... Falta um pouco de experiência, falta um pouco de malandragem até. O futsal é muito rápido, muito dinâmico, muito dinâmico, mas o Bela tá fazendo um trabalho muito bom, junto com o Pereira, e eu creio que no sábado a gente vai não tem outra solução, né? Temos que esses 3 pontos e deslanchar na Liga Gaúcha aí, que eu tenho certeza que a gente vai dar muitas alegrias para lá, para Lajeado. O que o Magui está colocando agora, Sebem, tu vive diariamente, né? Trabalhar com gurizada, trabalhar com sonhos, trabalhar com o momento do saber até onde eu posso ir como atleta, o momento de saber até onde eu, como gestor, como técnico do grupo, posso controlar aquela gurizada. E o futebol não é fácil. E tu sempre levanta essa frase de que precisa de muito apoio para conseguir fazer uma LAF, fazer um Lajadense, entre outras modalidades. Mas como moldar um jogador, como transformar aquele jogador em um atleta? Como fazer com que ele realmente almeje um caminho melhor, que ele tenha um destino certo dentro do mundo da bola? Acredito que não é nós que transformamos. Claro, nós auxiliamos o atleta a se transformar. Aliás, nós auxiliamos um jogador a se transformar num atleta de alto rendimento. Agora, a motivação é intrínseca. Você consegue motivar um atleta, um jogador, um vendedor, um advogado com coisas externas, de fora para dentro. Se tu conseguir realizar isso, eu vou te dar um carro, vou te dar uma moto. Isso você consegue por até um certo tempo, porque daqui a pouquinho aquele carro já não serve mais. Daqui a pouquinho a casa já não adianta mais. Daqui a pouquinho 100 mil, já não... 100 mil a mais, 100 mil a menos, quando a gente fala em alto nível. Então, a principal motivação
é de dentro para fora. A pessoa tem que gostar de treinar, a pessoa tem que ter prazer em vencer, de sofrer lá no treino, porque sabe que sofrendo no treino vai chegar na hora do jogo e vai ter o retorno, vai ter o resultado. A gente estava brincando na ida a Pelotas ontem, eu, presidente, e o Gabriel, que também foi atleta. O que o Messi deve falar para ele mesmo, quando chega na frente do espelho? Ele não tem mais, ele vai ganhar de quem? Ele olha pro espelho e diz assim, amanhã eu vou te pegar, vou ganhar de ti amanhã, porque ele é o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Onde é que eles buscam motivação para no outro dia ser melhor do que eles foram ontem? Então, isso é intrínseco. Quem é que vai chegar num jogador que nem eles e dizer para eles que ele precisa fazer mais ou que ele tem que ganhar o próximo jogo? Se não partir dele mesmo, de dentro dele, não se vai a lugar nenhum. A gente vive muito com pai e mãe. Às vezes o sonho é muito maior do pai ou da mãe de que o filho seja um jogador, que meu filho vai jogar na arena do Grêmio, meu filho vai jogar no Beira-Rio, insiste, investe, academia, 3 treinos no Lajadense, 12 mais 8 treinos na LAF, mais vai no Juventude, vai 3 vezes por semana no Grêmio. E isso é muito mais do pai do que da criança. A criança, dentro das suas fases, né, dentro da pedagogia, vamos dizer assim, ela precisa vivenciar todos os momentos dentro do futebol, até chegar na fase da pressão. E essa pressão é gradativa. Nós temos atletas que, devido à situação do Lajadense, estão vivendo momentos que nunca viveram antes. E essa era uma preocupação nossa no jogo de ontem. Suportar a pressão? Suportar a pressão da obrigação pela vitória, jogar fora de casa. O Pelotas é um time tradicional, mas graças a Deus todos foram muito bem. O Mano, que era o jogador mais jovem nosso em campo, suportou muito bem a pressão, foi muito bem no jogo, anulou o lado esquerdo de ataque, o lateral esquerdo do Pelotas, muito bom, me fugiu o nome, e ele conseguiu suportar e fazer o papel dentro dele dentro de campo. Então, acredito que muito mais do que a gente motivar, a gente moldar o atleta, claro que a gente ajuda, mas a questão é muito mais de dentro para fora do que nós colocar na cabeça do atleta, porque muitas vezes ele entra num ouvido e sai no outro, né? Só pegar um gancho, ano passado, quando o Lajadense caiu, que a equipe sub-20 se apresentou, a equipe sub-19 se apresentou para jogar o segundo semestre, que a gente acabou sendo vice-campeão estadual. E que, aliás, ficou, acho que entre as 20 melhores equipes do Brasil, né? Segundo a CBF. Está em 29º no Brasil. Muito em cima do resultado ano passado da final. Quando o grupo se apresentou para começar a temporada no segundo semestre, foi falar dentro do vestiário: um de vocês aqui pode estar fazendo o gol do acesso ano que vem. E digo para ti, Marcos, um daquele vestiário do ano passado vai fazer o gol do acesso do Lajadense esse ano. Eu tenho certeza disso, porque eu ouvi de alguns deles semana passada. A gente não esquece que foi falar dentro do vestiário, que ia sair de dentro do vestiário do sub-20 o gol do acesso. Então eles guardaram isso. Está memorizado na cabeça deles, eles mentalizaram de que eles são capazes de chegar numa final. Tem 13 atletas da base jogando profissional. Por isso nós temos a convicção de que nós vamos subir. Dos 3? Dos jogadores? Dos 13? Dos 3 que tu comentou agora, vamos ser mais direto. Da galera que hoje tu despontaria assim, entre os profissionais que já estão lá e a galera que saiu da base, que está no Alviazul. Tem como apontar, assim, um ou outro que tu diga, esse cara aqui já está totalmente pronto, ele já vai embora em seguida? Totalmente pronto, não. Mas nós temos 4, 5 atletas, assim, num nível mais avançado de dar um passo à frente. De estar num degrau mais alto do que uma segunda divisão de gauchão hoje. Poderiam estar numa Série A de gauchão jogando. O Mano, o Índio, o Josué, todos os jogos que entra muito bem. O Padu, a finalização e fez 3 gols. A finalização da qualidade na finalização do Padu, poucos times têm na Série A do Brasileiro. Te digo, de cadeira, de conhecimento, ele finaliza muito. Faltou 1 minuto para encerrar esse bloco, mas Jean e Magui, como foi o início de vocês? Jogar
futsal, foi do futsal que vocês já começaram, foi futebol de campo? Geralmente esse caminho é muito parecido, né? Eu particularmente, futsal, em São Paulo. Em São Paulo, e tu já? Comecei no campo no Rio Pardense. Rio Pardense, Rio aí, ó. Pardense. Agora acho que não existe mais. Não, fechou ano passado, eu isso saí aí. ano passado. Mas, e daí a tua transição pro futsal? Daí eu joguei dos 16, joguei no Sub-20. E daí depois joguei só, larguei. Larguei não, né? Acabou lá, daí jogava várzea, assim, amador. Daí surgiu um teste na SAF ali, em Santa Cruz. O Choco era treinador. Daí eu fui lá, fiz o teste, no outro dia me ligaram pra ficar lá. Do teu grupo da SAF de Santa Cruz, estava o Rafinha também, que estava na LAF no ano passado? Não, o Rafinha já tinha saído de lá. Chitão? Tava o Zé, que agora tá no Guarani. O Basílio também teve. O Thiago Leal, não sei se conhece. Então, na verdade, desses jogadores hoje da LAF que estão aqui, de contato, de jogadores que tu já tinha tido contato, o Basílio só. Só o Basílio. Teve contato comigo ano passado e ganhou a semifinal de mim, Paranaense. Ah, mas daí não é um bom contato de se lembrar, né? Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Quando a gente voltar, aí sim é pra contar como é que foi. Pelotas e Lajadense, não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo, a TV Univates que tá ao vivo, né, toda segunda-feira, esse programa que é cedo pra caramba, né, Elivelto? Cedíssimo, né? Aliás, já o avançado da hora acontece, né, mas o importante é que a gente leva toda segunda-feira informação esportiva pro pessoal de casa, a gente mostra realmente o que acontece aqui, e é por isso que agora, então, já como eu prometi desde o início do programa, só antes vou dar um recado, né? Copa Prime de Jiu-Jitsu, que a gente falou bastante aqui no programa. Copa do quê? Copa Prime De? Jiu-Jitsu. Ah, bom. Loucura. Aliás, o Basílio, que é colega da galera aqui da LAF, foi inclusive um dos caras convidados para fazer uma apresentação de capoeira e amarelou. Não apareceu lá no dia, não sei porquê. Tinham 750 atletas, lutadores de jiu-jitsu. Aliás, mandar um abraço pro Fernando Teixeira, tá assistindo o programa. Ele que é um dos organizadores dessa Copa. E devido ao sucesso que aconteceu lá no Claudião, vai ter a segunda edição esse ano, já em agosto. E aí é complicado chegar perto do Claudião, né? 750 lutadores de jiu-jitsu, só o Basílio para chegar lá perto. O resto não consegue. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar uma olhada em como é que foi na matéria cedida pela TV O Chapéu. Um abração para a galera lá de Pelotas. Pelotas e Lajadense 0-0. No final tem entrevista do Daniel Carvalho. Enfim, dá uma olhada como é que foi o jogo. Bola na trave dos dois times. Depois você bem comenta. Pelotas entrou em campo com um único objetivo: levar alguma vantagem para o jogo da volta, que acontece semana que vem em Lajeado. Para isso, o grupo precisava de união e, claro, da sintonia entre time e torcida. O apoio que vem da arquibancada ajudou o Lobo a terminar a primeira fase invicto, quando jogou em seu estádio. Mas o jogo começou um pouco devagar, sem muitas oportunidades. E se estava difícil de criar boas chances, a saída foi o chute de fora da área. Maurinho pelo Lajadense e Reinaldo pelo Pelotas quase abriram o placar. Mas quem chegou perto mesmo do gol foi Germano. Em contra-ataque, ele acertou a trave do goleiro Matheus Klaus. No segundo tempo, o Pelotas conseguiu criar mais. O chute desviado de Welder quase tirou o Vanderlei da jogada, mas o goleiro do Lajadense conseguiu se recuperar a tempo. Na jogada seguinte, a chance mais clara de gol do jogo. Giovanni Gomes ganhou da zaga e, dentro da pequena área, acertou o travessão. No final da partida, o Lajadense tentava o gol nos contra-ataques, mas sem muita qualidade. Enquanto o Lobo buscava a vitória na base da pressão. Douglas Mineiro parou o Vanderlei e depois Brazão errou o alvo. Final de jogo na Boca do Lobo, Pelota 0, Lajadense também 0. Tá tranquilo, eu acho que a gente não podia empatar em gols aqui, empatamos 0-0, tá tranquilo. Qualquer empate nosso lá com gols, a gente leva a classificação. Deixamos a desejar, mas a gente tem condições de chegar lá e fazer um bom resultado. Mesmo com a decisão sendo longe da Boca do Lobo, a esperança da torcida é uma só.
Imagens do Bruno Bom, galera lá de Pelotas, valeu, obrigado pela matéria. E a gente segue por aqui. Vamos falar daqui a pouquinho de Alaf de novo, mas antes, Sebem, vendo os lances de novo. É aquilo ali, Lajadense e Pelotas, a gente vai conseguir ver uma partida muito parecida com o que aconteceu lá, um primeiro tempo muito estudado entre as duas equipes, e no final ali do jogo de tanto cansaço, esforço, porque obviamente os dois querem classificação, vimos aí um Lajadense que tentava, mas não tinha mais força para bater em gol com uma finalização mais forte, mas criava, e um Pelotas numa bafa, tentou, e o Vanderlei foi uma parede lá dentro. Eu acredito que o jogo vai ser muito parecido com o que mesmo. foi lá, porque o campo, a qualidade do campo, do gramado, as dimensões são as mesmas. Nossa torcida não faz, nós não temos um estádio que lota para fazer a diferença. Mas chegou a hora também, né, Sebem? Porque, poxa, falta um jogo contra o Pelotas e falta se passar, mas um jogo em casa. Ou seja, o torcedor tem que ir a 2 partidas para ver o Lajadense voltar à elite do futebol. Nós temos que focar no Pelotas. Não existe mais nada além do Pelotas. Se não passar Pelotas, acabou praticamente o ano. Então, nós temos que focar no Pelotas. Concordo com o Daniel Carvalho. Se era para ter um empate, que fosse 0-0, porque é um resultado perigoso para a gente, porque a gente não pode sair atrás do marcador, ou se sair atrás vai ser complicado de reverter. Agora, se tiver 2-0 para a gente, podemos tomar um gol. Agora, sair perdendo fica muito complicado. Então, acredito que não vai ser muito diferente do que foi lá em Pelotas. Vai ser parelho, as duas equipes têm iguais condições de sair com a classificação. Maguito, é paulista? Paulista. Futebol gaúcho, futsal gaúcho, num primeiro momento ele, de certa forma, está sendo fácil a adaptação, a questão de conseguir entender um pouco mais o processo, daqui a pouco um futsal um pouco mais pegado, né? Essa questão do jogo mais aguerrido, isso está mudando um pouco para ti? Está sendo fácil a adaptação, não? A adaptação está sendo, acho que tranquilo, né? O futsal gaúcho, acho que desde que eu jogo, acho que é um dos melhores futsais que tem no mundo, né? Equipe sempre qualificada, para mim, sempre foi um sonho vir para cá, para a região, para Rio Grande do Sul jogar. E agora eu tô feliz e espero poder aproveitar da melhor forma possível e dar alegrias aí para a LAF. Jean, esse grupo da LAF que foi montado, a gente comentou no outro bloco, justamente que alguns jogadores, talvez a maioria deles, estão se conhecendo e estão aprendendo a jogar juntos agora. O próprio Basílio, que é um dos mais experientes, o Marcelo Giba também, que já estão aqui no estado rodando há mais tempo. Para eles, em alguns momentos, está sendo momentos diferentes dentro de quadra, porque são atletas desconhecidos que jogam junto. Contra o Magui mesmo falou que tu já ganhou uma partida dele e tal, mas jogando juntos é um momento diferente. Mas tá dando liga ali, aquele grupo? Sim, sim. Tá entrosando aos poucos, né? O time tá entrosando aos poucos. Daí O Basílio, por exemplo, o Basílio como goleiro, é o cara que tá se recuperando e dá para ter a firmeza ali, né? Um bom goleiro, Basílio. Como capoeirista, ele é bom? Nunca viu lutar capoeira, né? Nunca viu? Nunca mas vi. ele falou aqui que é mestre de capoeira. Acho que uma equipe tem o goleiro, acho que no meu modo de ver é 80%. E aqui na LAF, acho que essa segurança o Basílio passa para nós. E o Basílio vem de uma lesão, né? Vocês percebem a força de vontade dele para voltar a ter a atuação que ele tinha antes? Com certeza, exatamente. Foi falado aqui, né? A força de vontade é espelho dele, porque podia ter parado na lesão que ele teve, as coisas que aconteceu na cidade onde ele estava, e ele não, continuou, tá aqui. Eu sempre joguei contra ele também, é um excelente cara, excelente profissional, sempre foi um baita goleiro e jogando do lado dele tá comprovando também. Eu comentei justamente do Basílio, Sebem, porque um goleiro é uma profissão complicada, né? Porque, se o cara não vai bem, se troço... o cara é completamente maluco. O Basílio, por exemplo, é completamente maluco, né? Aliás, o goleiro tem que ser louco ou viado, né? Olha só, Sebem. Categoria de base, o cara quer ser goleiro. Ele chegou lá na escola de futebol do Lajadense e diz assim, eu quero ser goleiro. Tem muita criança que diz isso, ou todo mundo chega lá dizendo, eu quero fazer gol. 90... E como pegar o cara que tá lá na linha e dizer pra ele, velho, tu é goleiro. Tu joga com as mãos. É muito difícil
chegar na escolinha, num projeto na escola e dizer que quer ser goleiro. E a gente teve um caso raro aqui, que aconteceu com a gente ano passado. Nós tínhamos um zagueiro de boa qualidade e aí por julho do ano passado ele jogava no gol, jogava de zagueiro, jogava no gol, quando faltava goleiro ia pro gol nas escolinhas e tal. E ano passado ele decidiu ser goleiro. Vai se tornar um goleiro de alto nível pela determinação dele, força de vontade imensa e tem muita qualidade com os pés. Então, obviamente que ele está desenvolvendo ainda a parte técnica, né, da defesa, os gestos técnicos, né, motores para se tornar um goleiro de alto nível, mas a força de vontade dele, a determinação de se transformar um goleiro de alto nível vai fazer com que ele se transforme num grande goleiro. Como é que é a questão de transição de jogador? Chegou o Elivelto Marcos aqui, um dos maiores artilheiros que Paverama já viu. Impressionante, um jogador sensacional. É diferenciado, tu já nota pelo perfil biotipo, dele, eu acredito que ele fica na ponta do banco. A ponta do... Isso. Eu olhando pra ele, achei que ele era zagueiro. Zagueiro? Zagueiro. Claro que é zagueiro. Bola pro mato, né? Isso aí. Jogo de campeonato. O Elivelto Marcos, por exemplo, chegou ali hoje, ele já tá um cara mais experiente, mais velho, né? Com barba na cara. Mas se ele chegasse, um moleque lá de Paverama, guri novo, né? Magrinho, assim, tá com vontade de bater uma bola e jogar no Lajadense, por exemplo. Ele chega no Lajadense e ele quer jogar no Lajadense. Alguns querem, outros querem ir para a dupla Grenal. E a gente sabe do sonho de pais ou dos próprios meninos que vão lá ou até das meninas. Como fazer essa transição? Isso é um trabalho de assessoria, de gestão. Como é que o Elivelto era milagre, mas se fosse um jogador realmente que tivesse qualidade também, como é que o cara consegue chegar aqui hoje, bater uma bola junto com o clube lajadense e daqui a pouco sonhar, almejar ir para um outro clube de um nível estrutural daqui a pouco maior que a gente tem aqui, por exemplo? O primeiro passo é procurar o lajadense, independente dos 7 aos 17 anos, né? Procurar o clube, a escola, o nosso projeto, fazer uma inscrição, ter vontade, o próprio atleta, né? Ter vontade de ter esse sonho de se tornar jogador de futebol. Eu sempre digo que o lajadense o crescimento do lajadense depende daqueles que nos procuram. Obviamente que poucos vão chegar na dupla Grenal, e desses poucos que vão chegar na dupla Grenal, a grande maioria irá retornar para o lajadense, daqui a pouquinho seguir para um outro clube menor, mas a grande maioria vai retornar porque é 1 em 100 mil que acaba jogando na dupla Grenal. Ou num clube de ponta, mas o trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Lajeado compreende e é voltado para duas vertentes. Jogar e sair daqui com 14, 15, a partir dos 14 anos sair do Lajadense para grandes clubes e também a gente não esquecer do Lajadense, pois muitos, aquilo que eu falei antes, o Lajadense depende desses atletas que estão hoje na escola, no Sub-17, no Sub-20. Depende desses atletas para se tornar um clube melhor estruturado, um clube não de Série B de Gauchão, mas sim de Série A de Gauchão, daqui um pouquinho disputar de novo, novamente uma Série D, mas com atletas formados principalmente com uma base, uma grande maioria de atletas formados em casa, da casa com custo menor, para não acontecer o que vem acontecendo agora, do clube estar com problemas de causas trabalhistas e de degrau em degrau, um jogador que vai lá no Grêmio acaba sendo vendido, um jogador que vai no Juventude acaba sendo vendido pelo Juventude ou pelo Grêmio, vem um valor para o Lajadense vai subindo aos pouquinhos, aquela minhoquinha, o projeto de 2026 nós disputar uma Série A não está abandonado, muito pelo contrário, cada vez mais a gente tem essa convicção, porque esse ano, desde fevereiro até agora, são 8 atletas dos 14 ao Sub-20 colocados, dupla Grenal, Juventude, Chapecoense. Então, tem muita coisa boa acontecendo e isso vai trazer um retorno de campo para o Lajadense. A gente vai para o intervalo, quando a gente voltar é para falar mais um pouco com a galera da LAF e entender o que é essa história de 2026. Será que o CBEM é tipo de volta para o futuro? Ele já previu datas? Enfim,
daqui a pouco, depois do intervalo, no último bloco do Tá em Jogo, a gente entende o que é essa projeção pro Alvo Azul depois do intervalo. Voltamos, a gente que está ao vivo, né, segunda-feira, pelo Tá em Jogo. A gente está repercutindo o jogo com o Pelotas, que aconteceu no final de semana. Pelotas que recebeu o Lajadense, agora o Alviazul vai receber o Lobão na Arena Alviazul. Aí o bicho vai pegar porque é um jogo decisivo, como você bem já comentou no outro bloco. Não adianta pensar no próximo adversário, porque agora é Lajadense e Pelotas. E é um empate com gols da Pelotas. É isso? Isso. Ou seja, o Lajadense vai ter que se segurar ou o Lajadense vai para o ataque? O Lajadense tem que se segurar e fazer gol. Fórmula simples, né? Tranquila. Enfim, isso é divisão de acesso que a gente está falando. Esse é o problema pro Rodrigo Bandeira. É verdade. Vamos fazer o seguinte, antes da gente voltar a falar justamente da questão da categoria de base e da questão dos jogadores que sonham em virar atletas, olha só uma curiosidade, o Flávio Torres nunca jogou base, né? Ele comentou aqui no Tá em Jogo que quando estava cursando educação física lá com 20 anos, acho que foi, que disseram que ele batia a bola e tal, e um cara viu ele começou a jogar. Isso também é 1 em 1 milhão, né? O cara com 20 e poucos anos descobrir que joga a bola e depois virar um artilheiro, por exemplo, né? Até porque a estrutura física de um atleta que não teve base, chegar num profissional, o índice de lesão é muito grande, né? Porque o corpo não está acostumado a... Foi por isso até que eu parei, porque, né, comecei muito tarde, né, Elivelto? E a estrutura não aguentou, né? A estrutura... Atacante? Atacante, claro. Romário, né, cara? Baixinho, atacante matador. de prato. Atacante de prato. Olha só, vamos fazer o seguinte, Magui, Jean, quero entender de vocês o que vem pela frente. É um campeonato gaúcho, na verdade, esse ano maior, na verdade, né? A gente tem um campeonato de Série Ouro de Campeonato Gaúcho que tem muitas equipes. E aí a gente tem uma disputa que tem os ditos grandes, que até então a LAF era desses grandes porque falam, deu essa denominação, essa conotação, porque são times que jogam Liga Nacional, mas aí tem a Soeva, Atlântico de Erechim e a CBF. E aí vem aquela galera toda que está jogando a Série Ouro. E a Série Ouro de futsal a gente sabe que tem dificuldades financeiras como o mundo do futebol, enfim. A gente vive um momento que não está fácil para ninguém. Mas são muitos times, são muitos adversários. O que dá para esperar dessa competição e o que vocês almejam com relação à LAF esse ano? Dá para ganhar título? É time para não cair? O que vocês estão esperando dessa temporada? Eu, particularmente, tive uma conversa com a direção, sei das dificuldades que teremos durante o ano, mas acho que passo a passo, durante os treinamentos, que a equipe está crescendo bastante. E, no meu ver, temos grandes chances aí de beliscar semi, não sei. Vamos passo a passo, acho que, como você mesmo disse, como você mesmo frisou, são muitos jogos. Acho que tudo começa de sábado. Já tivemos nossa estreia em casa, que infelizmente não fomos bem o segundo jogo. Então agora já aquela tensão, nervosismo que o Jean tá sentindo, passar agora em casa. Nem fala em semifinal, que aí tu lembra lá, né? Aí eu perdi pra você, né? E pedir de novo que o pessoal compareça no ginásio, na Univates, que venham torcer pra gente lá, porque necessitamos muito disso. Acho que o apoio é fundamental. E, como eu te disse, frisei no meu modo de ver, temos grandes chances de, passo a passo, irmos longe e trazer muitas alegrias para a equipe da LAF. É um time para chegar? Eu confio que é um time para chegar. O campeonato é difícil, né? Vai estar mais difícil esse ano porque é todos contra todos agora, mais jogos. Mas, se Deus quiser, aí a gente vai traçar o objetivo e chegar lá. Quando tu comenta da maratona de jogos, acho que tanto tu como o Magui, jogadores mais experientes, Marcelo Giva, Basílio, o fato de ter muita partida, todo jogador quer jogar, né? Todo mundo quer ir para dentro da quadra, treinar é bom, mas jogar é melhor ainda, né? É o momento de tu conseguir mostrar tudo que tu trabalhou, é onde o jogador se vê, onde ele está feliz. O fato de ter muito jogo preocupa com relação à lesão, ou vocês querem realmente ir para a pancadaria, querem ir para o embate, e o sonho de vocês realmente é chegar lutando contra seja lá quem for?
Acho que treino é treino e jogo é jogo, né? Nós costumamos dizer isso. E assim, eu particularmente, ano passado, estava jogando a Liga Nacional. Então o intervalo era muito curto entre os jogos. Acho que os jogos aqui sendo só de sábado, acho que você tem um período maior de descanso, até para recuperação, que às vezes você jogando outra competição simultaneamente, você às vezes tem jogo sábado, às vezes já tem jogo na terça, às vezes já tem jogo no sábado de novo. Então, mais que a gente sim, não se machuque, mas a gente quer jogar. Independente de... Antes do intervalo, vocês viram que a gente estava falando, eu recebi aqui de 2026, né? Vocês ouviram isso, né? Ouvimos. Que história é essa, CBN? Às vezes as pessoas ouvem tu falar e dizem, pô, o cara é maluco, ou é visionário, é a mãe de Ná. O Profeta. E dá o número da Mega, né? Meu Deus, vai acertar o número. Alexandre CBN, por que 2026 e o que é o objetivo do Alexandre CBN e do Lajadense em 2026? Sabe que essa ideia já foi comprada por mais pessoas, né? Fazem uns 20 dias a gente apresentou, a empresa apresentou o projeto para diretores, para os conselheiros do clube, né? Principalmente questão de contratual, e foi colocado para eles que a meta é em 2026 o Lajadense jogar a Série A. Essa meta é pautada em cima da formação de atletas. Por que 2026? Porque a gente está se baseando na categoria dos atletas nascidos em 2002, 2003, 2004, que lá em 2026 um atleta de 2003 vai ter 23 anos. Então, e essa categoria 2013 do Lajadense é uma categoria forte, de muita qualidade. Para você ter uma ideia, esse ano 2 atletas aprovados no Grêmio e um atleta aprovado no Inter, sendo que um que está no Grêmio e o outro que foi aprovado semana passada no Inter são monitorados pelo observador técnico do Manchester aqui no Brasil. Então, temos outros atletas dentro dessa categoria de que mais meses, menos meses, acabarão sendo aprovados na dupla Grenal, no Juventude, na Chapecoense, em clubes maiores. Aí, vamos dizer assim, tá, mas se eles vão para lá, como é que eles vão ajudar o Lajadense? Eles vão ser vendidos por lá, vai trazer dinheiro para o Lajadense, alguns vão retornar para cá com uma bagagem muito maior do que ter passado esses 6, 7, 8 anos dentro do Lajadense. E esse conhecimento que eles vão trazer de lá vai ajudar a nos colocar um passo acima. Que foi falado no vestiário ano passado de que o cara que estava dentro do vestiário do Sub-19 ano passado vai ser o cara que vai fazer o gol do acesso. Cada vez mais eu tenho convicção disso. Não estou dizendo que vai ser fácil o jogo. É uma convicção minha. Não falei isso dentro do vestiário. Mas é algo que eu sinto, que eu acredito, que nós temos plena condição de passar, que o grupo do Lajadense é muito bom. O grupo de trabalho do Lajadense é muito bom. Nós não teríamos caído com esse grupo. Não porque esse grupo tem mais qualidade do que a do ano passado, mas esse grupo tem perfil de atleta. Tem comprometimento, né? Tem lideranças boas dentro do grupo, tem comprometimento. Não tivemos nenhum problema, o clube não teve nenhum problema nessa campo, ao contrário do que aconteceu ano passado. Então isso faz com que a gente acredite na realização, e não é sonho, é uma meta. Eu sempre falo que não são sonhos, são metas que a gente vai alcançando passo a passo. A gente tinha como meta empregar 6 atletas em clubes de ponta esse ano, já estamos em 8, então meta superada. Tu comentou ali do Manchester, como é que se dá esse contato? Os atletas que hoje buscam a escolinha do Lajadense, obviamente que tem que ter qualidade, tem que ter perfil, tem que ter uma série de características, porque ser um jogador de futebol desse nível e dessa expressão são pouquíssimos, são raros. Mas tem que ter a questão do querer também, né, que tu comentou. Mas esse contato, ele existe hoje através de vocês? Existe a possibilidade hoje? Não vamos usar mais o perfil do Elivelto, né? Vamos deixar ele um pouco de lado, né? Mas vamos pegar um outro perfil. Vamos pegar lá um jogador que bate uma bola no colégio, em casa, e daí ele... eu quero tentar algo maior. Ele consegue já sonhar com uma possibilidade dessas? Existe esse meio de campo, daqui a pouco, através do CBEM e da escola do Lajadense,
de fazer com que daqui a pouco ele consiga um intercâmbio desse, consiga daqui a pouco para uma Chape ou até para um time de fora do país? Como se dá isso? Isso é bastante viável, né? Na medida de que o Lajadense hoje está sendo monitorado por todas as equipes. O caso do Padu, que fez 3 gols em um jogo do campeonato. Recebi ligação do Palmeiras, recebi ligação do Fluminense, recebi ligação do Atlético Paranaense e disse pro Padu, não é esses 3 gols, se alguém vier aqui te contratar de um clube da Série A do Brasileiro ou um clube de expressão do país, vier te contratar aqui por causa desses 3 gols, te dou minha casa. Porque precisa muito mais do que esses 3 gols para ser contratado com 20 anos para um clube de ponto. O Lajadense está na 2ª divisão. E é isso que a gente tem que ter a percepção de trabalhar na cabeça do atleta, que é muito mais fácil, aliás, é menos difícil empregar um atleta de 14 anos num clube de expressão do que um atleta de 20 anos. Quanto mais idade ele tem, mais difícil, menor o funil, mais difícil de encaixar. Mas os clubes estão vêm aqui direto. Semana passada recebi a visita de 2 observadores do Inter que ficaram aqui de manhã, assistiram o treino de manhã do Sub-20, do profissional, assistiram o treino do profissional de manhã, depois assistiram o treino do juvenil à 1h30 da tarde, depois foram para o jogo do juniores. Passamos no CT, damos uma espiadinha, ó, aquele lá, ó, tem 10 anos. Espero que daqui a um pouquinho vocês vão estar pedindo ele. Então, o Grêmio seguidamente está aqui, o pessoal da Chapecoense direto pedindo jogador, agora vão fazer uma viagem para fora, precisam de um atleta de 16 anos com passaporte já na mão, já estamos enviando 3 para lá. Então, esse intercâmbio é muito bem feito. Agora, esse final de semana, a gente vai disputar uma competição em Roca Salles, Sub-15, vai estar o Figueirense, o Avaí, o Grêmio, o Inter, o Juventude, a Chapecoense, o observador do Fluminense vai estar ali, o observador do Atlético Paranaense, e nós vamos estar lá com uma categoria jogando. Que eu posso te dizer, é uma pena eu não ter conhecido o CBem quando eu tinha 8 anos de idade, né? Porque poderia ter sido tudo muito diferente, né? Poderia. Tenho vários amigos aí que dizem que eles deveriam ter nascido em outra época, que eu estando em Lajeado hoje e eles tendo 12 anos, eles estariam jogando na Europa. Mas com certeza acho que eu não estaria. Teria te conhecido com 8 anos. Acho que é a única coisa que ia mudar. Mas enfim, Jean, obrigado, valeu pela participação. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo. Quem sabe uma vitória aí contra a Zif e embale vocês no campeonato. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Magui, obrigado, cara. Boa sorte, que dê tudo certo. Eu que agora ele não tá nervoso para agradecer. Agora ele foi rápido, né? Uma pergunta fácil, né? Magui, obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Só avisar minha esposa que eu tô realmente aqui no estúdio. Tá, é ao vivo. Porque por causa do horário, né? Como é que é o nome dela? Bruna. Ô, Bruna, ele tá aqui mesmo. E a hora que ele estiver saindo, a gente manda um WhatsApp pra dizer, ele acabou disso aí. Valeu, meu obrigado. Valeu pela presença. Boa sorte pra vocês, que dê tudo certo lá. Obrigado pelo convite. E espero que da próxima vez que voltarmos aqui já com vitórias e... Se Deus quiser. É o que a gente espera, com Fica 3 tudo mais pontos, fácil, né? golaços. Com E certeza. com o Jean Gaúcho, Mas respondendo tranquilo. sem falar. Solto. Tranquilaço, solto, correndo no estúdio. Você bem, obrigado, cara. Valeu, até a próxima, boa sorte. Tomara que a escola continue bombando e que o Lajadense consiga a classificação. A gente sabe que vai ser uma peleia, não vai ser fácil, mas o torcedor também vai ser fundamental. Obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui e divulgar o trabalho que está sendo feito do Lajadense. Valeu, tá encerrada. Olha só, para te lembrar, então, vamos dar um recado importante. Já vai começar a subir as letrinhas, mas sábado, então, a gente tem a LAF, jogo importantíssimo contra a Zif de Birubá, 8 horas no Complexo Esportivo. E a gente tem também o Lajadense no final de semana enfrentando Pelotas, 18, sábado, 6 horas. Então, jogo decisivo, vai começar a subir o hall, 6 horas, todo mundo lá na Arena Alves Azul, porque tem o Daniel Carvalho, tem Reinaldo, do outro lado vai ter Vanderlei, enfim. É um time contra outro timaço, vai ser categoria, gente. Vai ser bonito o jogo. Espetáculo, todo mundo convidado. Na próxima segunda-feira a gente volta com certeza. Um abraço, até a próxima, tchau. Muito obrigado.